Olá, começa agora mais um Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre o novo ensino médio. Um ano letivo maior, novo currículo e uma formação técnica são apenas algumas das mudanças desse novo modelo. Quem explica para a gente é Fernando Wirtman Ferreira, coordenador geral de ensino médio do MEC. Bem-vindo, Fernando. Olá, Sérgio. Muito obrigado. Grande prazer estar aqui com vocês na TV Senado, falando dessa temática tão importante, justamente para os nossos estudantes da etapa final da educação básica, uma etapa muito importante para a formação dos nossos jovens, tanto para desenvolver a cidadania, quanto também para a inserção no mundo do trabalho desses milhares de jovens brasileiros. Fernando, começa contando para a gente, então, em linhas gerais, o que é esse novo ensino médio? Bem, Sérgio, o novo ensino médio ele traz algumas mudanças importantes, Basicamente, nós temos duas grandes principais mudanças. A primeira é a ampliação da carga horária. A carga horária ela passa a ser estendida de 800 horas anuais para, no mínimo, 1.000 horas anuais, totalizando para essa etapa da educação básica, para o ensino médio, 3.000 horas. Então, as redes começam a ofertar no mínimo 3.000 horas, ou seja, 1.000 horas anuais, o que equivale a 5 horas diárias de aula para todos os estudantes do Brasil. Então, essa é a primeira grande alteração. A segunda grande alteração é justamente na organização curricular. O novo ensino médio ele passa a ser composto por dois blocos indissociáveis. O primeiro é a formação geral básica, no qual nós temos todas as competências e habilidades, são as aprendizagens essenciais e que vão ser comuns a todos os jovens do Brasil. Então, todos os jovens do Brasil vão ter, no caso, uma carga horária de até 1.800 horas, certo? Compostas pela formação geral básica, pelos conhecimentos essenciais para todos os jovens brasileiros. E 1.200 horas vão ser destinadas aos itinerários formativos, que são um conjunto de unidades curriculares pautadas nas 4 áreas do conhecimento, ciências da natureza, humanas, linguagens e matemática, e ainda a formação técnica e profissional, no qual o jovem vai poder escolher, de uma forma orientada, articulada com seus professores, em qual área ele gostaria de aprofundar seus conhecimentos. Muito bem. E eu te pergunto, por que reestruturar o nosso ensino médio? Assim, partiu de uma carência de mão de obra já qualificada e preparada do jovem que sai do ensino médio, ou foi seguindo algum modelo de algum outro país, ou qual foi assim o principal motivador da reestruturação do ensino médio? Ótimo, Sérgio. Importantíssima essa pergunta, A reforma do ensino médio ela vem sendo discutida há pelo menos 2 décadas. O nosso modelo de ensino médio ofertado no Brasil, realmente ele precisa de algumas alterações, porque os dados demonstram isso. Tanto os dados de aprendizagem demonstrados pelo SAEB, tanto também quanto os dados, questões de fluxo dos nossos jovens, Os jovens em relação a questões de reprovação, de abandono e claro, das aprendizagens. Então, essa reformulação ela vem sendo discutida há pelo menos 2 décadas e justamente ela busca agora alinhar com as perspectivas dos novos princípios da educação. Permitir, sim, que o jovem tenha as aprendizagens essenciais garantidas para todos os jovens do Brasil, mas permitir também que parte da carga horária esteja alinhada com o seu projeto de vida, com as suas perspectivas e também com suas necessidades pedagógicas. E que essa oferta dessa parte da carga horária dos itinerários formativos, no qual o jovem vai poder compor, escolher parte da sua carga horária, esteja alinhado ao contexto no qual a escola está inserida, ao mundo do trabalho, ao setor produtivo no qual aquela escola está inserida, mas muito alinhada com as perspectivas, com o projeto de vida, com o interesse desse jovem. Então, o grande objetivo é melhorar os índices de aprendizagem, melhorar os nossos índices relacionados às questões de fluxo, de permanência e também aumentar o interesse desses jovens pela escola. E, claro, contextualizar a realidade da escola agora com a realidade dos nossos estudantes. Certo. Essa nova modelagem do ensino médio,
ela vale e vai ser obrigatória também para escolas privadas, particulares? Elas terão que se adequar? Sim. A reforma do ensino médio, ela inicia a implementação em 2022. Nós iniciamos a implementação com todas as turmas de primeira série agora no ano de 2022, certo? Então, é uma implementação progressiva. 2022, primeira série, 2023, primeira e segunda série, 2024, as 3 séries, né, que compõem o ensino médio. E a implementação ela é obrigatória, tanto para as redes de ensino público, quanto também para as instituições privadas. Fernando, com esse novo cenário de grade curricular, quais serão as opções à escolha dos alunos, em termos de como ficaram divididas as matérias que eles poderão optar, né, para seguir a sua linha aí de ensino médio? Ótimo. Então, dentro da formação geral básica, nós temos todos os conhecimentos, as competências e habilidades das 4 áreas de conhecimento, que compõem os componentes curriculares tradicionais, né? Como física, biologia, química, filosofia, dentre aqueles 13 componentes curriculares, no qual nenhum deles é excluído, certo? Eles permanecem agora organizados em áreas de conhecimento, justamente para a gente promover um processo de integração entre esses componentes curriculares que compõem as 4 áreas de conhecimento. A carga horária no qual o estudante vai poder realizar a escolha são a carga horária dos itinerários formativos, compostos de, no mínimo, 1.200 horas. A grande maioria dos estados estão organizando esses itinerários formativos em 3 tipos de unidades curriculares. Uma unidade curricular é o projeto de vida, no qual o estudante vai ser orientado, né, pela equipe pedagógica, pela equipe da gestão da escola, a terem escolhas assertivas, conforme seus interesses, conforme suas necessidades pedagógicas. Nós temos um segundo tipo de unidade curricular, que são as eletivas, no qual o jovem vai poder experimentar um pouco de cada uma das áreas do conhecimento, para que aí sim ele entre numa trilha de aprofundamento ou um percurso de aprofundamento no qual ele vai aprofundar suas aprendizagens em uma ou mais áreas do conhecimento. Boa parte dos estados estão ofertando essas trilhas de forma integrada, por exemplo, ciências da natureza e matemática, ou a educação profissional e técnica e matemática. Ciências da natureza e humanas. Então, os estados estão ofertando essas trilhas de maneira integrada, boa parte deles. Então, basicamente, escolha do estudante, essas unidades curriculares que compõem os itinerários formativos, projeto de vida, as eletivas e trilhas ou rotas ou percursos de aprendizagem, né, que tem algumas denominações diferentes conforme os documentos curriculares estaduais das nossas 27 unidades federativas. Você comentou aí algumas áreas, algumas trilhas, né, as quais os alunos poderão optar. Eu gostaria de mostrar na tela um infográfico que apresenta as matérias base, essas já habituais dos alunos, né, que eles conhecem, que estão na grade básica do ensino médio tradicional e como passa a ficar agora. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho aí sobre como foram enquadradas essas matérias básicas, né, nas áreas de ciências, digamos assim, né? Isso, então, essa nova organização da Base Nacional Comum Curricular, que é algo já previsto num Plano Nacional de Educação, né, ela traz justamente essas aprendizagens essenciais. Então, nós temos agora as aprendizagens, por exemplo, da área de ciências da natureza, compiladas entre física, química e biologia, de modo que a gente promova a articulação desses conhecimentos, desses componentes curriculares em áreas do conhecimento, para que as aprendizagens sejam realizadas de forma integrada, certo? Assim como acontece nas outras áreas, como linguagens e ciências humanas e suas tecnologias. O grande objetivo, Sérgio, é justamente a gente trabalhar de uma maneira mais integrada, menos estanque em relação às disciplinas, mas observarmos o conjunto, por exemplo, dos processos naturais com uma visão biológica, uma visão física, uma visão química sobre cada um dos processos. Então, é justamente integrar essas áreas para que esses componentes curriculares, os nossos professores, trabalhem de uma maneira articulada e realmente
promovam um processo de ensino-aprendizagem com um maior significado para o nosso jovem. Uma outra novidade interessante, você chegou até a comentar, que é o projeto de vida. Então, no projeto de vida, nesse novo ensino médio, o professor, a escola, melhor dizendo, vai trabalhar com o aluno as aspirações de carreira, certo? Explica para a gente um pouquinho mais sobre esse projeto de vida. Joia, o projeto de vida a gente até chama, na verdade, de uma cereja assim, do bolo desse novo ensino médio, porque é o primeiro momento, né, que o jovem vai poder escolher parte da sua carga horária, e é justamente na última etapa da educação básica. E essa escolha ela precisa ser muito assertiva, ela precisa ser orientada, conforme os interesses, conforme as necessidades dos estudantes. Então, os estados estão organizando uma unidade curricular chamada Projeto de Vida, geralmente com duração de 2 aulas semanais ou 1 aula semanal, no qual vão ser tratados 3 grandes dimensões. A questão do autoconhecimento desse jovem, da interação dele com o mundo e na perspectiva pós-ensino médio. Então, são 3 grandes dimensões tratadas nessa unidade curricular, o Projeto de Vida, no qual os professores das redes estão passando por processos de formação para que possam orientar os nossos jovens, né, justamente para terem escolhas assertivas, conforme o interesse e conforme a necessidade pedagógica desses estudantes. O Ministério da Educação, ele disponibilizou já esse ano as obras didáticas do Projeto de Vida, né, pelo Programa Nacional do Livro Didático. Então, todas as escolas do ensino médio estão recebendo esse material didático, né, a grande maioria já tem esse material didático em mão, justamente que trabalhando essas 3 grandes dimensões, né, trabalhando a questão do autoconhecimento, da perspectiva dele com a escola, com o mundo que o rodeia e a perspectiva de pós-ensino médio. Então, isso é muito importante, justamente, para que o estudante ele tenha as escolhas assertivas conforme o interesse e conforme as necessidades pedagógicas. Para quem está nos assistindo agora, sejam alunos, familiares, pais, né, de alunos, gostaria que você descrevesse um pouquinho mais sobre o que vem a ser esse itinerário formativo, né, que vai depender da vontade do aluno e também da oferta da escola. Ótimo. Os itinerários formativos, eles são um conjunto de competências e habilidades que estão pautadas em 4 grandes eixos estruturantes. Então, todas as atividades pedagógicas realizadas nos itinerários formativos, que devem ser executados em no mínimo 1.200 horas ao longo dos 3 anos de ensino médio, elas são pautadas por 4 grandes eixos estruturantes, que são investigação científica, processos criativos, intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, todas as ações que são realizadas pelas unidades escolares nessa carga horária, elas são pautadas nesses 4 grandes eixos estruturantes. Então, esses itinerários, como a gente abordou, eles são compostos por um conjunto de unidades curriculares que podem ser projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras estratégias pedagógicas que promovam o aprofundamento dos conhecimentos em uma determinada área. Então, o jovem ele vai poder escolher parte da sua carga horária, compor parte da sua carga horária, conforme o interesse e conforme a necessidade pedagógica. Então, parte da carga horária ele é de escolha do jovem, mas é uma escolha, sempre relembrando, uma escolha orientada através da disciplina do projeto de vida em parceria com seus coordenadores, né, e seus orientadores pedagógicos. E, Fernando, falando em escolha do jovem, a escola, né, como eu disse na pergunta anterior, dependendo da oferta da escola, a escola tem a obrigação de ofertar todas essas diferentes áreas do itinerário formativo ou vai ser opcional, dependendo do porte da escola? Não, só posso ofertar essa e essa, o empreendedorismo e a parte tal. Como que fica essa questão para a escola? Certo, uma pergunta muito importante, Sérgio. Nós estamos com uma visão, né, justamente com uma perspectiva de muito cuidado, principalmente nas escolas,
mais vulneráveis, né? Nas escolas de pequeno porte, nas escolas indígenas, quilombolas, nas escolas do campo, justamente para que todo jovem tenha a possibilidade de escolha. Nem todas as escolas vão conseguir ofertar, por exemplo, o itinerário da formação técnica e profissional. Então, as articulações entre as instituições de ensino superior, os institutos federais e os parceiros são fundamentais, né? Então, o Ministério da Educação está promovendo uma série de ações justamente para aumentar a capacidade de oferta, principalmente dessas escolas. Porque a implementação para o novo ensino médio para uma grande escola é um desafio? Sim, é um grande desafio, porque é uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura de pelo menos 3 décadas desse formato de ensino médio. Mas para as escolas mais vulneráveis é justamente onde a gente vai ter uma maior dificuldade de ofertar todas as opções. E as articulações entre instituições de ensino superior, universidades públicas, federais e estaduais e os institutos federais, justamente para ampliar essa capacidade de oferta, é fundamental. Então, nós temos um programa chamado Programa Itinerários Formativos, que foi lançado no ano passado e que busca justamente essa articulação para aumentar a capilaridade, aumentar a capacidade de oferta, principalmente dessas escolas menores. Fernando, muita gente que está assistindo ou que vai agora para o novo ensino médio, né, pode se perguntar, nossa, mas do nada essa mudança? E não, né, ela é resultado de uma lei de 2017, certo? E nesse meio tempo, de 2017 para cá, algumas escolas, inclusive, já se adaptaram, já implementaram, né? Gostaria que você comentasse para a gente quais os estados ou regiões estão mais avançados nessa adaptação ao novo modelo. Ótimo, Sérgio. Esse é um ponto muito importante, né, da gente esclarecer que, na verdade, a reforma do ensino médio ela nasce de um projeto de lei lá em 2013 e ela veio sendo discutida 2013, 14, 15, 16 até o ano de 2017, onde virou, né, força de lei. Então, é uma discussão já de algumas décadas, justamente dessa adequação, dessa última etapa da educação básica, né, e ela veio sendo aperfeiçoada. Bem, desde 2018, Sérgio, as redes já vêm se preparando justamente através de escolas piloto. Nós tivemos, desde 2018, 4.117 escolas piloto que vieram implementando propostas de flexibilização curricular. O MEC promoveu o repasse de cerca de 350 milhões para essas unidades escolares, justamente para que fossem testados propostas de flexibilização curricular. Nós temos escolas assim com experiências maravilhosas, né, como no Distrito Federal, o Centro de Ensino Médio Integrado do Gama, que é uma das escolas piloto do novo ensino médio, que promove uma oferta muito interessante, articulada com a educação profissional e técnica. Temos experiências excelentes em São Paulo, Pernambuco, Ceará e em outros estados. Então, esse amadurecimento em relação à reforma, ela vem sendo implementado de uma maneira gradativa, né, desde 2018. E conforme os nossos normativos, né, as diretrizes curriculares do ensino médio, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, a implementação dessa Base Nacional Comum e dessa nova estrutura do ensino médio, ela inicia em 2022. E observando todo o cenário da pandemia, toda a complexidade gerada, né, pela pandemia, o MEC instituiu um cronograma de implementação de forma gradual, para que ela inicie em 2022 e finde a implementação em todas as séries do ensino médio em 2024. É onde nós teremos o novo Enem, né, adaptado agora aos princípios do novo ensino médio. Essa é uma das perguntas que eu ia te fazer mesmo. Se as universidades e os processos seletivos para ingresso nas universidades, né, se eles terão alguma adaptação também ao novo ensino médio. Afinal, o aluno vai estar ali numa nova realidade de estudo, né, de dia a dia, de aprendizado. Então, esses processos seletivos para as universidades e as próprias universidades, né, elas se adaptarão a esse novo ensino médio?
Sim, Sérgio, o Enem ele passa por essa adaptação, né? O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, ela construiu um grupo de trabalho formado pelos diversos representantes, né, e atores educacionais, justamente para discutir essa adaptação do novo Exame Nacional de Ensino Médio, o novo Enem, adaptado a essa realidade, né, dessa reestruturação do ensino médio. Então, temos a participação da Secretaria de Educação Básica, da Secretaria de Educação Profissional, da Secretaria de Ensino Superior aqui do MEC, assim como representantes do INEP também, além de representantes do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o CONSED, do CNE também, que é o nosso Conselho Nacional de Educação, entre representantes de instituições privadas. Essa é uma discussão que ela já acontece, né, desde do segundo semestre de 2021 e em breve, né, essas novas estruturas, essa nova organização do Enem será publicizada para toda a população. Mas já podemos adiantar, sim, que nós teremos um instrumento, o primeiro dia de prova, que vai ser pautado na formação geral básica, naquelas 1.800 horas, aquelas competências e habilidades essenciais e comuns para todos os jovens, e o segundo dia, o segundo instrumento, que vai trazer uma perspectiva justamente de avaliação dos itinerários formativos, né, daquela área no qual o jovem escolheu mergulhar, aprofundar, né, e ampliar suas aprendizagens. Agora, Fernando, para o jovem que vai assistir a gente, que está nos assistindo e eventualmente está inseguro, pensando, nossa, antes eu só precisava estudar as matérias tradicionais, eu não tinha que passar por formação técnica, empreendedorismo, outras áreas. Foi adotado algum cuidado especial para, no decorrer do ensino médio, esse aluno poder ficar tranquilo que ele vai ter o tempo de estudo das matérias básicas e o tempo também de preparo, que é o estudo em casa, né? De muitos alunos que querem chegar em alto nível para concorrer aí a vagas em cursos mais concorridos, né? Então, eu imagino na cabeça do aluno, poxa, eu não vou ter tempo sobrando com o ano letivo maior para me dedicar para o estudo do que vai cair no meu vestibular de Direito, Medicina, Engenharia e outras áreas. Como que vai ser esse cuidado com esse aluno? Certo, os alunos podem ficar muito tranquilos, né, os nossos estudantes, porque agora o que acontece? A gente traz para dentro da sua carga horária essas outras estratégias, como projetos, oficinas, núcleos de estudo, por meio dos itinerários formativos. Então, na verdade, o estudante ele não vai ter uma sobrecarga. O que foi realizado foi justamente a gente conseguir trabalhar as aprendizagens essenciais e comuns a todos os jovens, numa carga horária de até 1.800 horas, e essa diversificação da aprendizagem conforme o projeto de vida de cada um dos jovens. Então, você, na verdade, vai ter mais tempo, jovem, justamente para aprofundar seus conhecimentos na área de seu interesse, conforme a sua perspectiva futura em relação à inserção no mundo do trabalho ou prosseguimento nos estudos no ensino superior. Então, agora, parte da sua carga horária vai poder ser mais dedicada justamente a esse aprofundamento, para que esteja mais alinhada em relação aos seus planos futuros. Então, a gente pode tranquilizar os jovens, é até muito interessante que vocês acessem a página do Novo Ensino Médio, vejam um relato desses estudantes que participaram das escolas piloto, justamente em relação ao grau de satisfação, e esse é um ponto muito interessante que a gente tem que abordar, Sérgio, em relação à satisfação dos alunos, o maior envolvimento, uma redução dos índices de reprovação e abandono, que foi muito significativa, e também o grau de satisfação dos nossos professores, que por meio desses itinerários formativos, a gente pode justamente trabalhar com o que nós temos de melhor em termos da formação de cada um dos professores. Por exemplo, eu sou professor de biologia. Eu posso, dentro dos itinerários formativos, ofertar eletivas linkadas à minha expertise, ao meu mestrado, ao meu doutorado, e ofertar para o estudante o que eu tenho de melhor também em termos de conhecimento, para que eles possam aprofundar, aqueles que queiram aprofundar justamente na área de ciências da natureza, né, e trazendo também essa perspectiva de você trabalhar também com a expertise e com a satisfação também, né, do nosso corpo docente.
A gente sabe que uma das bases para o desenvolvimento de um país, né, vem da educação. Então, a gente espera aqui, encerrando já o programa, a gente espera que esse novo modelo de ensino médio leve aí o Brasil para um novo patamar, contendo uma educação muito mais sólida e fortalecida. Então, muito obrigado, Fernando, pela sua participação no nosso programa. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site do Senado Federal e também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, uma sugestão, pode entrar em contato com a nossa ouvidoria do Senado Federal e a gente se encontra no próximo Cidadania. Até a próxima, pessoal!